Salve, amada Igreja Gloriosa, paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aos amigos com um bom dia. Eu gostaria que nessa manhã nós estivéssemos meditando sobre a origem do homem. O texto para a nossa meditação se encontra lá em Salmos 8, 3 e 9 e Salmos 139, 13 e 16. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E para a nossa introdução, nós vamos começar com uma pergunta: qual é a origem do ser humano? Esta pergunta é feita há séculos por indivíduos de quase todas as classes sociais, querem saber a procedência da vida e onde tudo começou. É o que fazem as comunidades científicas, filosóficas e religiosas. Todas buscam continuamente explicar o mistério de ascendência humana. Além de desejarem saber qual é a fonte, todos querem entender o que ou quem é essa fonte. Afinal, quais são as razões, motivações e propósito do surgimento do homem? Motivações e propósito do surgimento do homem. Nesta primeira etapa, nós estaremos falando sobre nós vamos percorrer os diversos textos bíblicos que vão falar sobre esse tema e mostrar algumas teorias científicas, evolucionistas, naturalistas, materialistas e religiosas, com inspiração, iluminação e revelação do Espírito Santo. Temos a certeza de que obteremos as respostas que almejamos. João 5,39. Primeiro, a evolução humana. Charles Robert Darwin, 1809 e 1882, é o nome mais conhecido, estudado, comentado e citado no mundo científico acerca da evolução. Ele foi um naturalista britânico, estudante de medicina, teologia, história natural. Em seu livro A Origem das Espécies, Darwin introduziu a ideia da evolução a partir de um ancestral comum. Nesse livro, o cientista apresenta à comunidade acadêmica a teoria da evolução. A evolução humana é o processo de mudanças e desenvolvimento ou evolução, pelo qual os seres humanos emergiram como uma espécie distinta. Deste modo, pode-se distinguir que a evolução humana corresponde ao processo de mudanças que deu origem aos seres humanos, diferenciando-os como uma espécie. Nós podemos olhar também para uma matéria do jornal O Globo. A partir da observação desses animais das Ilhas Galápagos, o pesquisador concluiu que todas as espécies semelhantes entre si haviam se desenvolvido a partir de um ancestral comum. No entanto, para ele, um elemento levou as diferentes espécies a modificarem para se adaptar ao habitat atual. A essa teoria se denominou seleção natural, que faz com que apenas os mais aptos sobrevivam. Os principais argumentos evolucionistas são paleontológicos, anatômicos, embriológicos, bioquímicos, citológicos, parasitológicos, biográficos e taxonômicos. Quando nós olhamos para a teoria dos evolucionistas, nós ainda olhamos para uma pergunta: nós viemos dos macacos? A ideia de que o homem veio do macaco surgiu logo após o lançamento do livro de Darwin, baseado no argumento de que todos os seres humanos possuem um ancestral comum e pertencem ao grupo dos primatas com características comuns. Não, o homem não veio do macaco. A comunidade científica não reconhece e jamais declarou como verdade a teoria evolucionista. Se o homem evoluiu do macaco, por que os macacos não evoluiu? Porque o macaco, em um processo lento e gradual, não se tornou outra criatura. O relato sobre a origem do homem, conforme apresentado em Gênesis, é sério, ordenado e direto em seu apelo à razão humana. Como o restante do universo criado, o homem é mostrado como se originando a partir de um ato pessoal, espontâneo e livre da vontade de Deus. Ninguém é um macaco evoluído e nem foi um macaco primitivo.
Como afirma o texto bíblico, o ser humano tem a sua origem em Deus. Gênesis 1, 27, 2, 7, Salmo 95, 6, Malaquias 2, 10 e Efésios 2, 10. Deus e a sua palavra, outra fase. O ser humano procura saber de onde veio, ele busca entender se sua origem deu-se em razão de uma explosão cósmica de forças mágicas e cegas, ou de outro motivo qualquer. Ao longo dos anos, a ciência vem oferecendo à humanidade informações relevantes acerca de tal questionamento. Renomados cientistas, até meados do século XX, apresentaram a hipótese espontânea ou abiogênese. Muitos acadêmicos defendiam que a vida originou-se de matérias brutas inanimadas. Essa teoria, que é um ramo de estudo da biologia, procura explicar a origem química da vida a partir de reações em compostos orgânicos, originando abioticamente. Diante dos argumentos científicos, evolucionistas, filosóficos, de todas as teorias até agora conhecidas, resta ao ser humano saber o que a antropologia judaico-cristã e a antropologia bíblica tem a dizer acerca de sua origem. Um estudo profundo sobre Deus e a sua palavra responde a todas essas questões. No Salmo 139, 14, 16, João 5, 39 e 17, 17, nós olhamos para uma pergunta: Deus existe? Essa questão é prontamente respondida quando vemos um livro, um quadro, um relógio ou uma casa. Quando contemplamos esse objetivo, naturalmente nossa mente reconhece e admite a existência de um escritor, um pintor, um relojoeiro, um arquiteto. Ninguém, absolutamente ninguém, dirá que o livro, o quadro, o relógio e a casa surgiram do nada. Nenhum desses objetos apareceu completo, perfeito e pronto. Todo efeito precisa obrigatoriamente de uma causa. Uma das mais sólidas evidências da existência de Deus é o universo visível aos olhos humanos. Vivemos em um mundo regido por um sistema perfeito e complexo que obedece a uma ordem específica. A natureza declara a realidade de um ser superior vivente. As obras de Deus revelam a sua existência real. Salmo 19, 1, Jeremias 32, 17 e Atos 14, 15, 17. A crença em Deus, uma atividade sobrenatural da fé. Crer em Deus é o primeiro passo para saber qual a origem do homem. Hebreus 11, 6. Por meio da fé e da razão, todos podem conhecer seus nomes e caráter, crer nele, ter comunhão com ele, entender quem ele é, compreender sua natureza e conhecer os planos, promessas e projetos que ele tem preparado para cada indivíduo indistintamente. Oséias 6:3. A palavra de Deus. O Eterno declara a grandeza e magnificência da sua palavra. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Salmo 128, 138, 2. O Senhor Jesus enfatiza e confirma o poder infalível da lei do Senhor ao declarar: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, da palavra de Deus, sem que tudo seja cumprido. A Bíblia é, sem sombra de dúvida, o documento mais importante que a raça humana dispõe. Por esta razão, ela precisa ser lida, estudada e receber o devido crédito. A Escritura Sagrada tem a resposta certa e definitiva para as grandes questões humanas. De onde eu vim? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? O que faço aqui? Que sentido tem a minha existência? Para onde vou? Com a plena convicção da existência de Deus,
com a decisão acertada de nele crer, o que envolve o corpo, a alma e o espírito. Com estudo sistemático, meditação e obediência às ordenanças bíblicas, o Espírito Santo revelará ao homem os mistérios de sua origem, 2 Timóteo 3,16. Nós vamos olhar para um manual sobre a vida e cada tópico eu darei 2 textos para você ler em casa. Nós não temos tempo. A Bíblia é fonte de salvação. Isso é provado lá em Romanos 1,16, João 6,63, 8,51. Ela é fonte de verdade, João 17,17, 2 Coríntios 4,1, 2. De santificação, João 15,3, Salmo 119, 9, Isaías 1,18. A Bíblia gera crescimento em conhecimento, Oséias 6,3 e Efésios 4,15. Ela gera crescimento em fé, Jeremias 15,16 e Romanos 10, 7, 14, 23. Ela gera crescimento em maturidade, 1 Coríntios 14, 20 e 2 Timóteo 1, 2. A Bíblia, você vai olhar para a Bíblia como alimento, como um alimento, que ela alimenta o espírito humano, Jeremias 15,16. Ela ilumina o caminho da vida, Salmo 119, 105. Ela limpa o interior do ser humano, João 15,3, Efésios 5, 26. Ela santifica completamente, Efésios 5, 26. Ela traz sabedoria abundante, Colossenses 3, 16. Ela traz discernimento, Hebreus 4, 12. Ela promove a cura de enfermidades, Salmo 107, 20. Ela promove a regeneração espiritual, 1 Pedro 1, 23. Ela oferece grande recompensa, Salmo 19, 11. O criacionismo bíblico. A Bíblia inicia suas páginas com a seguinte declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, 1, revelando assim a existência de Deus e a causa da existência do universo, João 1, 3. O criacionismo e a doutrina bíblica que assevera: Deus criou intencionalmente a partir da sua palavra tudo quanto existe visível e invisível, e o sustém pelo seu poder, Salmos 33, 6, 9. Esse ensinamento é extremamente importante pelo fato de ser o único sistema capaz de responder às perguntas mais básicas e elementares de todo e qualquer ser humano, oferecendo-lhe um significado maior e mais abrangente. Na Escritura, o mistério da origem humana é desvendado no seguinte versículo: Ele criou Deus a sua imagem e semelhança, Deus os criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Com essas palavras, o autor sagrado revela que todos nós fomos gerados, formados e criados por Deus. Nós vamos olhar para alguns passos do criacionismo bíblico. O anúncio. E disse Deus, 1,14. O Criador fez um anúncio utilizando o poder da palavra. A ordem, ele dá ordem. Haja luminares, Gênesis 1,14. O Criador ordenou a separação entre o dia e a noite. Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, Gênesis 1,20. Ação dentro do anúncio da ordem, agora tem a ação de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Gênesis 1,26. Soprou em seus narizes o fôlego da vida, Gênesis 2,7. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, Gênesis 2,8. O resultado de tudo isso, e assim foi, Gênesis 1, 7, 9, 11, 15, 24, 30. E houve, Gênesis 1, 3. A avaliação, e viu Deus que tudo era muito bom. Deus olhou e viu que tudo que ele havia formado era muito bom. Gênesis 1, 4, 10, 12, 18, 20, 21, 25 e 31. Deus criou o homem do pó da terra. A Bíblia afirma que o ser humano foi formado do pó, Gênesis 2, 7. Que ele é barro, Jeremias 18, 6.
O patriarca Jó presta o seu depoimento pessoal: eis que vim de Deus, como tu, do lodo também fui formado. Jó 33:6. A Nova Concordância Bíblica Exaustiva de Strong oferece o seguinte comentário acerca do nome Adão e sua relação com o pó da terra. Adão provavelmente esteja relacionado ao verbo Adon, ser vermelho, referindo-se à coloração vermelha da constituição do ser humano. Adam, solo ou chão, também pode derivar-se deste verbo. Desta forma, Gênesis 2:7 afirma: e formou o Senhor Deus o homem, Adão, do pó da terra, Adam. Paulo vê Adão como um homem terreno. 1 Coríntios 15:47. Através dos anos, a comunidade científica tem comprovado a veracidade dos fatos narrados na Bíblia. Eis alguns exemplos. O cientista Emery Slosson, no início do século passado, ficou fascinado ao constatar a precisão química existente no texto sagrado. Disse ele: o homem foi feito do solo. E os mesmos 14 elementos químicos existentes no solo estão presentes no corpo humano. Isso é fantástico. Anos mais tarde, o bioquímico Kevin Craven, em seu artigo científico intitulado A Composição Elementar da Vida, classificou 23 elementos químicos do solo e também constatou que todos eles estão presentes em quantidade variável na composição do homem. Kevin tomou como referência uma pessoa de 70 quilos. Deus fez o homem com as suas próprias mãos. Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. E disse Deus: apenas o homem, a coroa da criação, foi feito pelas próprias mãos do Senhor. Aleluia. Fato de Davi, o salmista de Israel, ter mencionado que todas as pessoas foram tecidas por ele no ventre de suas mães. Salmo 139, 13, 16. Deus formou Adão com suas próprias mãos, porque o homem seria especial, superior e diferente de tudo quanto fora criado até então. Salmo 8:5, 6, Jeremias 1:5. Com esse ato de amor sublime, o Criador deixou para sempre as suas impressões digitais no corpo, na alma e no espírito do homem. Isaías 49:16. O ser humano pertence a Deus por dois direitos. Primeiro, direito de criação. Deus criou o homem. Gênesis 1:27. Segundo, direito de redenção. O Senhor Jesus redimiu e resgatou todos os seres humanos para Deus. 1 Pedro 1:18, 19. E para concluir, o ser humano é considerado a coroa da criação por ter sido criado de maneira diferente, se comparado às demais coisas e seres. Deus fez, configurou e formatou o homem com as suas próprias mãos e em seguida soprou em seus narizes o sopro da vida. Ruach, o grego pneuma. O homem foi habilitado a ser frutífero, fértil, produtivo e além disso, a usufruir da comunhão com o Senhor, evidenciando assim que foi o Eterno quem lhe deu a vida. Gênesis 1, 26, 28. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sendo ele triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é do mesmo modo triuno, espírito, alma e corpo. Eu gostaria de deixar para você esse estudo, que você lesse os textos e passasse a compreender e aprofundar, para que você compreendesse que tudo vem de Deus. Deus, o dom da vida vem do Senhor. A obra de Deus é completa e definitiva. E o homem pode comprovar sistematicamente em suas pesquisas que tudo vai confirmar o que a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. Gostaria de te agradecer nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.